Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Tenho plena certeza disso. Bom, relembrando um pouquinho a aula passada, nós falamos de Moisés, lembra disso? Moisés, o que ele trouxe mesmo? Os 10 mandamentos, a lei imutável de Deus. Lembra de um mandamento? Já sei, você vai repetir aquele que você já sabia, que é não matar. Esse é um dos mandamentos, né? De Deus, honrar pai e mãe, outro mandamento. Vamos aos poucos a gente guardando esses mandamentos de Deus. Aqui, olha, nós temos a Bíblia. A Bíblia no Antigo Testamento, que é o comecinho desse livro maravilhoso e sagrado, né, que é de Deus, com toda a inspiração divina, nós vamos ter a história de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, é o comecinho, a Torá para os judeus, os 5 primeiros livros. Então, agora, hoje, nós vamos estudar e vamos falar um pouquinho sobre Jesus de Nazaré, o Cristo, que está aqui na Bíblia, toda a história relatada pelos evangelistas, está escrito no Novo Testamento, que é a Boa Nova, o Evangelho, a Boa Nova. Então Jesus é um ser tão importante, mas um ser tão puro, um ser de alta envergadura e crístico. É aquele modelo e guia que eu já falei aí para vocês. É um modelo e guia para a humanidade. Ele nos conduz. Jesus é aquele que nos conduz. Ele é tão importante para a humanidade que a humanidade dividiu entre antes do Cristo e depois do Cristo a sua história. Se você olhar ali 1800 AC, antes de Cristo, Moisés, ali 2020 DC, nós é que estamos aqui vivenciando essa nossa encarnação. Então Jesus é essa importância. Jesus teve uma tarefa, aliás, não é uma tarefa, uma missão maravilhosa, trazer as leis de Deus para nós, acender nos nossos corações o amor, o conceito moral, revelar que Deus é esse Deus Pai, Deus amor, Deus que acolhe, não é um Deus vingativo como Moisés. E ele resume tudo aquilo que Moisés falou nos 10 mandamentos. Olha como Jesus era um autoprofessor. É um professor. Jesus era um professor, ele era um médico, ele é um psicólogo. Jesus é tudo, né? Jesus é tudo de bom para nós e ele deve entrar em nossas vidas e em nossos corações. E ele resume todos os 10 mandamentos de Moisés em 2, que é o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o mandamento que Jesus trouxe para nós, o amor. Então, por onde nós começamos esse mandamento? Eu só vou dar uma dica para vocês. Comece pelo final. Ame a si mesmo. Primeiro, amamos a nós mesmos. Depois, nós saímos de nós para amar o nosso próximo. E amando o nosso próximo, nós estamos amando a Deus, que Ele nos chama a isso, amar a Deus. Você ama a Deus? Porque é o primeiro mandamento, hein? O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, sobre sua família, amar a Deus sobre seus amigos, sobre seus bens materiais. Aliás, bens materiais a gente até esquece, né? Bens materiais, amar a Deus sobre todas as coisas. E aí ele complementa, né? Ele fala o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, acrescentando aí todas as leis e os profetas. Então ele vem ensinar a verdadeira vida para nós, que é a vida espiritual, a vida que vai continuar, a vida eterna, que continua depois de nós desencarnarmos. Você acredita nisso? Lembra que é um dos princípios do espírita que nós vimos na outra aula, que é acreditar na imortalidade da alma. Você acredita que a vida continua? Pois Jesus veio ensinar isso para nós, né? Que tudo aqui na Terra
é o que nós temos que viver com amor, com muito amor. Aprender. Aliás, nós estamos aqui para isso, né, gente? Aprender a amar. Aprender a amar a nós mesmos, os nossos parentes, nossos familiares, nossos amigos. É isso que nós estamos fazendo aqui. Jesus veio trazer isso. Eu vou trazer agora um quadro que ele vai fazer uma diferenciação entre Moisés e o Cristo. Primeiro, o Deus de Moisés é um Deus antropomórfico. O homem, um ponto grande. O que é um Deus antropomórfico? É um Deus com forma humana. É aquele velhinho sentado no trono com um cajado. Já viram isso? Esse é um Deus antropomórfico, formato de homem. Você acredita nesse Deus? Qual é o Deus que você acredita? É nesse Deus antropomórfico? Fica ali sentado no trono, decidindo esse vai para o inferno, esse vai para o céu. Será que é assim que funciona? E Jesus traz o quê? O Deus que é a perfeição suprema, um Deus perfeito, um Deus Pai. Deus como ditador e ciumento e vingativo e zeloso é o Deus de Moisés. Jesus traz um Deus Pai misericordioso, misericórdia. Deus, os judeus é o povo eleito e outros são os gentios. Jesus diz para nós que todos nós somos irmãos, independente de povos diferentes. Ele ensina temer a Deus. Moisés ensina você temer a Deus. Você teme a Deus? Porque Jesus, ele vai ensinar a amar a Deus, que nós devemos amar a Deus. Ele só cuida da vida terrena, o Deus de Moisés. Jesus trata da vida espiritual. Impõe a fé cega e castigada, Moisés, fé sem discussão. Jesus prescreve a fé racional e ele não castiga. Não castiga. Veja, Jesus ele recomenda quando tem algum problema ali, quando você começar a ler o Evangelho, várias passagens, ele diz assim, olha, vá e não peques mais. Ele aconselha, Jesus aconselha. Usa a pena do talião, Moisés, olho por olho, dente por dente. E Jesus, a misericórdia e a fraternidade. A autoridade absoluta, Moisés. A autoridade racional, Jesus. Proíbe a comunicação com os espíritos que pune com a morte. Porque ele estava abusando dessas comunicações com o espírito ali na época de Moisés. E Jesus, ele fala com os espíritos e manifesta-se como tal. Jesus, ele conversa com os espíritos obsessores, endemoniados, ele conversa com Elias, ele conversa com o próprio Moisés. Então Jesus, ele conversa com os espíritos, não proíbe isso não. E aí determina guerras de conquista e que ainda continuam. Moisés, Jesus nada vai pedir de volta do próximo, tudo o que quereis vos façam. Então Jesus, ele muda um pouco o conceito na história e para a humanidade, maravilhoso. Não tem nem comentários a respeito de Jesus. Eu vou ler para você um texto de João, um texto evangélico, capítulo 16, de 15 a 17 e 26, que Jesus vai dizer uma coisa para nós. Se me amais, guardai o meu mandamento, e eu rogarei a meu Pai que ele vos enviará outro Consolador, porque Jesus é o maior Consolador, imenso, um Consolador incrível, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque eu não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará entre vós. Porém o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Tudo o que vos tenho dito. Então, ele vai mandar um Consolador. Qual é esse Consolador para nós espíritas? Nós vamos ver na próxima aula, que é o Espiritismo. O Espiritismo é esse Consolador. Se você pensar bem, o Espiritismo não consola as pessoas? Consola muito. Quantas mães
que perderam seus filhos, que, entendendo o Espiritismo, são consoladas. Assista um filme de Chico Xavier, As Mães de Chico Xavier. É espetacular. Vocês vão ver quanto consolo a doutrina espírita traz para essas mães, para todos nós. Vamos assistir a próxima aula, então? Nós vamos ver a terceira revelação, que é o Espiritismo. Que a paz do Mestre fique com todos nós, nos nossos corações. Graças a Deus.